Meu nome é Otávio Cotrim, tá? Eu sou médico e com especialidade em psiquiatria. E aí o Luiz ele me convidou para falar um pouquinho sobre saúde. E aí toda vez que você vem e fala assim, poxa, vão falar sobre saúde, você pensa que vão falar alguma coisa sobre alimentação. E eu não quero te falar sobre alimentação. Porque eu quero que você compreenda a partir de hoje, a partir da Bíblia, como tudo começou e qual foi a primeira doença que entrou na minha e na sua vida. Então eu quero que você compreenda que se até hoje você achava de uma forma, através da Bíblia você vai pensar de outra forma. Porque a vida funciona assim, toda vez que eu compreendo algo, eu mudo aquilo que eu pensava e começo a agir de maneira diferente. Então funciona assim, ó. Toda vez que você está na igreja e você quer falar alguma coisa, quer conversar, toda vez que alguém vem e canta, toda vez que alguém vem e declama uma poesia, essa pessoa está falando de si. Mas a partir do momento que a Bíblia é aberta, é Deus falando conosco. Então, quer eu aceite, quer você aceite ou não, porque assim é a palavra de Deus. Eu quero te convidar a fechar seus olhos para nós falarmos com Ele. Querido Deus, agora vamos ouvir a Tua voz. Fale aos nossos corações e que possamos, Senhor, sair daqui transformados em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar fazendo uma pergunta para você e para você também que está em casa. Quem aqui já orou fazendo um pedido a Deus? Quem já orou? E agora essa você não precisa se pronunciar, mas a pergunta que eu te faço é, desta oração, quantas destas Deus já respondeu? Porque parece que muitas vezes nós oramos e muitas destas respostas, destas petições, elas ficam sem respostas. E parece que é apenas o silêncio que toma conta e agora nós questionamos a Deus e perguntamos assim, Senhor, por quê? E talvez eu esteja falando para alguém aqui que já ouviu, ou alguém em casa que já ouviu o sermão e falou assim, olha, o verdadeiro cristão não pergunta o porquê, mas sim para quê, já ouviu? E isso não é real, porque senão Jesus não seria o primeiro cristão, porque lá na cruz o que é que Jesus falou? Pai, por que me desamparastes? E eu e você somos seres racionais e nós nos questionamos e perguntamos, Pai, por quê? E agora eu quero que você comece a entender sobre saúde através da Bíblia. Eu quero que você abra sua Bíblia lá no livro de Romanos. Vai lá, Romanos. Livro de Romanos no capítulo 5. Talvez eu esteja conversando com alguém que esteja orando e falando assim, Senhor, eu preciso de um emprego. Ou então eu esteja conversando com um jovem que está falando assim, olha, eu preciso passar, eu preciso melhorar, eu preciso que minha família ande bem. E lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo 1, na minha e na sua Bíblia diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus, por meio de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu preciso que você compreenda que quando eu tenho Jesus, o que Jesus me dá? Paz. Jesus, ele nunca vai te dar outra coisa que antes não seja paz. E talvez você não esteja compreendendo, você que está aqui, você que está em casa, talvez você não esteja entendendo como essa paz age. Eu quero que você volte seu olhar para a Bíblia e vai lá no livro de Gênesis. Enquanto você vai achando o livro de Gênesis, eu vou te lembrar a história. A história conta que no 6º dia, Deus fez a obra-prima da criação. Já tinha passado luz, 2º, 3º, 4º, e agora no 6º dia, Deus pega o pó da terra, forma um homenzarrão, bonitão, grandão, sopra na narina e agora aparece Adão. E agora, enquanto Adão, ele começa a ver, colocar o nome nos animais, ele vê que cada um, macho, tem a sua fêmea, ele se sente sozinho, e Deus sábio faz uma Eva para ele. O tempo vai passando e agora nos minutos que passam, Deus fala assim, olha Adão, olha Eva, presta atenção, porque vocês precisam obedecer. E por isso eu coloquei aqui no meio do jardim uma árvore. E agora, Eva, não se separe do seu esposo, fica com ele, cuida dele, e você, Adão, cuida dela.
Mas eu e você conhecemos a história, diz que Eva se separou por um momento de Adão e agora enquanto Eva anda, a serpente, diz a Bíblia, mais sagaz do que todos os animais, Satanás usa ela. E agora imagina você a cena, Eva andando e Eva escuta, psiu. E agora ela olha para um lado, olha para o outro e vê que era apenas um animal falando com ela e ela come o fruto. Dá para Adão e Adão faz o quê? Come o fruto. Volte a olhar para a Bíblia, livro de Gênesis, vai lá. Gênesis, ele continua contando essa história que depois que eles comeram o fruto, era costume Jesus vir visitar e agora Jesus vem visitar. E quando eles comem o fruto, a primeira coisa, a roupa deles some. Eles não estavam vestidos de tecido, mas estavam vestidos da glória de Deus. E agora aquela glória de Deus sai. E agora eles olham que estavam nus. E agora quando Jesus vem, chama Adão, Eva, onde vocês estão? E agora nada e novamente Jesus interpela e fala assim, Adão, Eva, onde vocês estão? E agora a resposta está na Bíblia e você vai entender qual é a primeira doença que surge no mundo. Capítulo 3, versículo 10. Ele respondeu, Adão respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, o que eu tive? Medo e me escondi. Quando eu tenho Jesus, eu tenho o quê? Paz. Quando Adão e Eva escolhem comer do fruto, eles estão falando assim, Senhor, eu não quero ouvir a tua voz, e automaticamente, se eu não sou de Deus, quer eu queira ou não, quer eu ache bonito ou não, automaticamente eu estou me colocando do outro lado. E agora, quando a paz sai do meu coração, o que entra? Medo. Agora você vai entender, sabe quando uma mãe ora para Deus e fala assim, Senhor, meu filho está passando por isso, ele está com esse vício, agora ajuda ele. Ou então eu falo para alguém que ora e fala assim, Senhor, olha pai, o emprego está difícil, eu preciso que o Senhor me ajude, e fica cheio de temores. E eu te pergunto, Deus conhece ou não conhece as suas necessidades? Por que Ele não atende? Se Deus me ama tanto, se Deus quer tanto o meu bem, por que em muitas vezes Deus não fala nada? E você questiona e fala assim, Senhor, por quê? E agora a paz sai do teu coração, entra o medo e você questiona, olha para um lado e para o outro, não vê solução e fala, Senhor, e aí? Quero que você compreenda isso através de duas histórias. Vai lá para o capítulo de Gênesis, passa lá para o capítulo 21, vai lá, Gênesis 21. A história conta que a partir do capítulo 12, Deus ele chama um homem e fala assim, Abrão, sai da tua casa, da tua parentela e vá para um lugar que eu te mostrarei. E agora, vamos começar no capítulo 21. E agora, enquanto Abrão olha para Deus e fala assim, sai da terra dele, Deus fala assim, Abrão, olha para o céu, e Abrão olha para o céu, vê muitas estrelas, e Deus fala assim, está vendo? Tem muitas estrelas ou não tem, Abrão? E Abrão fala, tem, Senhor. Assim vai ser a tua descendência. O tempo vai passando e nada de acontecer, ficando velhinho, começando a ficar cansado. E agora ele começa a questionar, e aí, Senhor, quando é que vai acontecer? E agora Abraão só mostra como eu e você somos, ele não espera e agora ele faz o jeitinho dele. Sara dá para ele a sua serva e agora Agar tem um filho chamado Ismael. E a convivência agora, depois de um tempo passa, Isaac nasce, a convivência entre Ismael e Isaac não fica tão boa. E agora Sara chega para Abraão e fala assim, amor, manda esse menino embora porque está ficando difícil a situação. E algo acontece. E eu e você olhamos na Bíblia no capítulo 21. A partir do no finalzinho do versículo 9 e 10, diz assim, mande embora essa escrava e o filho dela. Sara diz, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com meu filho Isaque. Abraão ficou muito incomodado com isso por causa de seu filho, mas Deus disse a Abraão, Abraão, não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava, faça tudo o que Sara disser. Acontece que a história, no outro dia, a Bíblia conta para mim e para você que Abraão arrumou Agar e Sara, colocaram um odre com água
e agora começaram a andar no deserto. E eu te pergunto, o deserto é quente ou frio? Quente. E agora imagina você a cena, enquanto vai andando, vai dando sede, que é algo fisiológico, e vão tomando golinho em golinho, até que chega o momento que não tinha mais nada de água. E a Bíblia continua a história. Volte seu olhar para a Bíblia. Quando acabou, versículo 15, a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar em frente à distância de um tiro de arco, ou seja, 30 metros. Porque dizia, assim não verei o menino morrer. E sentando em frente dele, levantou a voz e fez o quê? Chorou. Mas a história não termina por aí. Continua, versículo 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse, o que você tem, Agar? Agora eu te pergunto, o que Agar tinha? Qual era o problema de Agar? Raciocina, qual era o problema? Faltava água, não faltava? Por que ela sentou e deixou o menino? O que acabou? Água. Mas só que às vezes nós somos tão imediatistas que achamos que se eu ganhar alguma coisa vai resolver todos os meus problemas. Oramos e um jovem ora e fala assim, Senhor, eu quero um carro. E Deus manda o carro e ainda assim não resolve os problemas. E o questionamento que vem é, qual é o problema? Quer ver? Volte a olhar para a Bíblia. Continua no versículo 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse, o que você tem, Agar? Não tenha o quê? Medo. A história continua, e eu e você sabemos a história. Naquele momento, diz que Deus abriu os olhos de Agar, e do lado ela viu o quê? Um poço. Deixa eu te perguntar, Deus cavou o poço para Agar, sim ou não? Deus cavou o poço para Agar, sim ou não, gente? Não! Deus mandou chuva? Não. O que Deus fez? Tirou o medo e abriu os... Sabe, queridão, esse é o nosso problema. Às vezes nós sabemos na teoria, nós oramos a Deus, lemos a Bíblia, mas na prática somos totalmente afastados de Deus, porque dizemos que confiamos, quando na verdade temos medo de nos entregar totalmente. Talvez você não esteja entendendo, e talvez eu esteja falando para alguém aqui que está há anos na igreja e fala assim, mas e aí, como é? Quero te contar outra história. Vai lá no livro de Mateus. A história conta que quando Jesus ele veio a esta terra, ele escolheu os seus discípulos. E agora aqueles discípulos eles teriam a missão de levar o evangelho. E agora o tempo passou, os discípulos se foram e agora Deus deixou apóstolos, eu e você somos, que quer dizer enviados. Mas só que eu só posso dar, amigão, irmão, eu só posso dar aquilo que eu tenho. Eu nunca vou poder dar aquilo que eu não tenho. E sabe por que eu te falo isso? Talvez você seja jovem demais e fale assim, mas e aí? Qual é o problema? Porque eu venho para a igreja, eu escuto música, eu sento na igreja e nada acontece. Começa aqui e sai aqui. Porque parece que Jesus não me transforma. Porque parece que as coisas não resolvem. E aí, antes de eu ler essa história, eu te pergunto. Lembra no passado? Pão caiu do céu, o mar se abriu, o sol parou. E aí eu te pergunto, se Jesus aparecesse para você hoje, seria diferente? Porque é fácil você olhar para o passado e falar assim, olha, no passado o povo tinha tudo para crer e não creu, e hoje é diferente, as coisas são mais difíceis. E a pergunta que eu te faço, se Jesus aparecesse para você hoje, seria diferente? Livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, começa a contar uma história. E lá no capítulo 14, essa história ela vem sendo narrada para mim e para você, e eu vou, de maneira bem abreviada, conversar com você. Deus ele se mostra para mim e para você, não resolvendo problemas,
porque Ele sabe que eu e você podemos resolver problema. Ele só tira o medo e coloca a paz. E agora a história conta, a partir do capítulo 14, a partir do versículo 23, diz assim: ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. No versículo 25 diz assim, de madrugada Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma? E tomado de quê? De medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha o quê? Agora eu quero te perguntar uma coisa. Foi de dia ou de noite que aconteceu isso aqui? Tinha vento ou não? As ondas estavam batendo-se ou não? Deus parou o vento? Deus parou as ondas? Mas Pedro andou sobre o mar. Por quê? Não tenha medo. Quando Jesus está em minha vida, a paz toma conta e o medo. Lembra quando você estudou física? Duas coisas não ocupam o mesmo lugar? No espaço. Ah, amigão. Às vezes você fica se questionando e orando a Deus, falando assim: Senhor, por que as coisas não resolvem? Por que a coisa acontece? Por que isso que é novo eu tenho dificuldade? Deus, Ele fala para você: filho, filha, presta atenção. Porque você precisa entender quem sou eu. Mas talvez você ainda não entendeu. João 14, vai lá. Livro de João, capítulo 14. João, capítulo 14. Deus, Ele vem falando para mim e para você, no versículo 27. João 14, 27. Na minha e na sua Bíblia, diz assim: deixo com vocês o quê? A minha paz, não lhes dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado, não tenha o quê? Medo. Sabe, querido, não se sabe exatamente quanto tempo a Terra tem. Se você perguntar para várias pessoas, várias teorias são levantadas. Alguns dizem 6.000, outros dizem milhões de anos. E eu não vim aqui para confabular com você qual é a idade da Terra. Mas o que eu vim aqui fazer é te mostrar que todos os teus problemas podem ter solução se algo mudar na tua vida. Quer ver? A vida nada mais é do que uma resolução de problema, dia a dia, noite a noite. Quer entender? Para que serve o médico? Para resolver? Para que serve o professor? Para resolver problema de menino que não sabe nada. Para que serve o pastor? Para resolver problema de pessoas que estão longe de Deus. A vida é uma resolução de problemas, e quando eu resolvo um problema, outro problema vai o quê? Vai surgir. E agora nos questionamos e nos indagamos e falamos: Senhor, por quê? Por que a vida é assim? Sabe, querido, às vezes a tua oração que dia a dia você busca, e mesmo sabendo que buscar-me-eis e me achareis quando buscareis de todo o coração, Deus não responde. Porque a resposta muitas vezes está apenas do teu lado. Mas só que os olhos estão cegos pelo medo. A insatisfação começa a tomar conta e começamos a clamar a Deus sem entender. Já tem alguns anos que eu atuo na psiquiatria. E um dos motivos que eu escolhi foi porque cada pessoa é um mundo. E cada vez que eu converso com uma pessoa,
muda a pessoa, talvez possivelmente muda o sexo, a roupa, as famílias mudam, mas o motivo do problema sempre é o mesmo. Nesse tempo em Campinas, que eu estive, eu atendi muitas pessoas e algumas das histórias me chamaram a atenção. Eu quero te contar parte de uma história de um paciente. Era o final do meu expediente. E tem a agenda fica feita. E agora, eu olho, o último paciente tinha chegado. Eu olhei no sistema que o último paciente tinha chegado. Mas só que tem uma coisa em psiquiatria que é normal. Sabe homem? Homem é bicho difícil. Primeiro, porque ele finge para si mesmo achando que não tem problema, mas é o mais problemático de todos os seres. Acha que é forte, mas na verdade é o mais fraco de todos. Finge que está bem, mas quando na verdade queria estar chorando. E isso é pior ainda quando é autossuficiente, cheio de si, achando que pode de tudo, de todas as formas. Chegou um rapaz nos seus 22 anos. Chamei ele, veio. Falei assim, primeira vez que passa no psiquiatra, ele falou, é. Falei, o que foi que aconteceu? Ele falou, eu não sei. Falei, mas como você não sabe? Quem te encaminhou para cá? Ele falou, foi o médico clínico que me encaminhou. E ele, enquanto eu falava com ele, ele não olhava para mim. Ele tinha um celular, só ficava no celular. Falei, amigão, conversa comigo. Ele falou, mas eu tenho vergonha. Falei, faz assim. Você está com o teu celular? Escreve no celular. Era o último paciente, eu falei, tenho tempo. Escreve no celular e me dá que eu leio. E ele foi escrevendo no celular e eu fui começando a ler. E ele falou assim, olha, eu não sei o que acontece comigo, eu estou andando e vem aquela vontade de chorar. E aí agora quando eu choro, de repente o coração acelera, a mão soa, eu quero ficar sozinho. Aí eu perguntei para ele, você é casado? Ele falou, sou casado. Tudo bem em casa? Ele falou, tudo bem. Você é filho único? Ele falou, do meu pai e da minha mãe, sim. Morou com eles? Não, morei com minha avó. O que foi que aconteceu? Eu acho que ele ficou um pouquinho mais seguro, deixou o celular e falou assim, quando eu era menino eu apanhava muito. Aí eu falava assim, mas apanhava que tanto? De manhã, de tarde, de noite. Eu falei, mas por que você apanhava? Eu não sei. Meu pai era alcoólatra e o simples fato de eu respirar, eu acho que deixava ele bravo. E agora ele, crescido, estava com problema em casa, com a esposa, no trabalho, odiava o pai, amaldiçoava a avó, e a mãe já tinha sumido e ele não sabia mais onde estava. E ele falou assim, doutor, me passa um remédio para tudo isso curar. E sabe qual é o problema do jovem? Eu não sou ainda tão velho. Mas o problema do jovem é achar que é autossuficiente. Às vezes nós levamos isso para a vida toda. E eu falei assim, filhão, você acha que se eu te der um remedinho vai te sarar? Ele falou, tenta, doutor, tenta. Eu falei, não vai curar. Não vai curar porque o remédio só vai tratar sintomas. Tem que tratar a causa. E ele falou assim, então me ajuda, me ensina como é que eu tenho que tratar. Falei, lembra do teu pai? Perdoa. Como, doutor? Sou cheio de marca até hoje. Falou assim, o senhor já apanhou de chicote?
Eu apanhei de chicote com pontinha de prego. Está marcado. E toda vez que eu olho, eu penso assim, que foi isso? Várias vezes passei o remédio para ele, várias vezes ele voltou. Quando foi na última vez que eu estive em Campinas, na quinta-feira, ele foi lá. Já havia tirado todos os remédios dele. Já havia resolvido a situação dele, não por causa do remédio, mas porque ele resolveu fazer a parte dele, e aqueles temores que ele tinha foram embora, não por causa de religião, mas porque ele deixou Jesus habitar na vida dele. Sabe o que eu tenho a te falar? Sabe a Bíblia? 66 livros de pura teoria para você que nunca abre e estuda. De nada vale se você não viver na prática. Sabe por que eu decidi te falar sobre a primeira doença do mundo? Você pode ter tudo, mas também você pode estar com o pior dos cânceres. Mas se você estiver em paz, tudo vai passar. Porque você está em paz. Sabe aquelas perguntas que você faz? Aquelas ausências de respostas que vêm para você? O silêncio que passa? A culpa não é de Deus. Acaba sendo a nossa culpa. A Bíblia é um livro de eterno convite, de Gênesis a Apocalipse. E um deles que está lá em Isaías, capítulo 1, versículo 18 e 19, Jesus fala assim, vinde, pois, e arrazoemos, vem conversar comigo, Luiz. Mesmo que você tenha ido longe demais, mesmo que você tenha feito as coisas erradas, conversa comigo. Mesmo que esteja vermelho e difícil o que você fez, eu consigo fazer tudo novo, de novo. Deus não começa do zero. Quando você nasceu, não dá, mas Ele faz deste momento o zero da tua vida. Sabe, queridão, Deus perdoa pecado? Sim, mas Deus nunca vai tirar consequência de erro. E sabe por que Ele não faz isso? Porque Ele te ama tanto que Ele sabe que através daquela consequência você vai aprender. Sabe o medo que te consome? As incertezas que vêm na tua direção? Quer solução? Paz. Busque a paz. E essa paz se chama Jesus. Minha paz vos dou. Eu falo para pessoas aqui que há muito tempo estão na igreja. E falo para pessoas em casa também, que estão na igreja. E escuta nesse tempo todo, olha, Jesus vai voltar. E eu também escutava. Eu pensava, quando eu era menininho, falava assim, nossa, eu nunca nem vou casar, nunca vou ter filhos. O tempo passou, eu me formei. Hoje meu filho mais velho é maior. Ainda é menino, 14 anos. Mas hoje eu acredito já que eu vou ser vô. Sabe, querido? Eu quero falar para você, não deixa o tempo passar. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. E agora, por que te demora, diz Atos, levanta. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, é o que diz Mateus. Sempre Jesus te convida a sair do teu lugar, tomar uma decisão. E aí sim Ele faz a diferença. Nós vamos cantar uma música chamada Um Pouco Mais. Eu aprendi uma coisa. De nada adianta eu vim aqui falar com você se você não tomar a tua decisão ao lado de Jesus. Porque imagina, Jesus ele fala que eu sou responsável por você e você por mim. E agora imagina uma vida toda dedicando-se a Deus e agora lá no céu
Jesus chegar e falar assim, Otávio, você foi ótimo. Mas você não vai entrar. E eu vou falar assim, por quê? Lembra quando você foi lá no Parque Santa Bárbara? Pessoas estavam lá e você não fez o apelo. Por quê você não fez? Aquele lá se perdeu. Eu não. Por isso agora eu quero te fazer um convite. A música vai falar para mim e para você que esse pouquinho que falta é o tempo que você precisa para tomar a decisão ao lado de Jesus. Não na teoria, mas na prática. Para de viver uma vida de fachada. Para de dizer que está na igreja quando na verdade você está fazendo outra coisa que nunca é da igreja. Seja verdadeiro. Sabe por que eu te falo isso? Porque o mundo vai acabar. E se você não aproveitar as coisas do mundo, você vai perder o mundo e o céu. Mas se você quiser o céu, viva intensamente esse céu que comece aqui. Mas não perca tempo. Seja verdadeiro. Para de viver uma vida de fachada. Para de viver cheio de frustração porque você quer e aquilo que você quer você não faz porque tem vergonha. Assume e entenda. 99% com Deus é 100% com o inimigo dele.